Quem escuta sabe. Direto para Genebra, o chefe da OMS, Tedros Adhanom, se diz preocupado com a rapidez com que o surto de ebola está se espalhando. Sempre que ouvimos falar do nome dele, Tedros Adhanom, é porque alguma coisa está se tornando preocupante. Já são mais de 500 casos suspeitos, 130 mortes registradas. Estamos falando da República do Congo, direto da sede da OMS, é isso mesmo? O correspondente Jamil Chad fala sobre esse surto. Jamil, bom dia para você. Bom dia, Joana, bom dia a todos. Felipe, eu acho que a Dani, eu acho que eu vi. Sim. A Dani por aí. Eu acho que eu vi. Mas a Dani. Bom dia para ela também. Que coisa boa. Que bom. Que bom te ver, Dani. Eu estava nessa coletiva de imprensa hoje pela manhã, Joana, e o Tedros, obviamente, como você disse, ele só é notícia quando, infelizmente, ele traz essas péssimas notícias. Mas é um alerta que tem duas características. A primeira delas, e é importante a gente colocar, a conclusão da OMS, depois de uma reunião hoje aqui em Genebra, é de que não há uma pandemia. Não é uma pandemia, é uma emergência internacional sanitária. É diferente. Qual a diferença? Pandemia, nós sabemos, ela tende a se espalhar em vários continentes ao mesmo tempo. Não é o caso, pelo menos neste momento. É uma situação extremamente preocupante em termos regionais e em termos nacionais, aí principalmente em relação à República Democrática do Congo e, claro, Uganda, que é o país vizinho que já registrou alguns casos. Mas, segundo o Tedros, não há, pelo menos neste momento, um risco, pelo menos, insisto, neste momento, de uma expansão global de uma pandemia. Por quê? Porque os países estão controlando muito bem? Não. Por conta da característica do ebola. Qual a característica do ebola? Ele é muito rápido. Você não consegue conduzir, basicamente, a tua vida normal assim que você, basicamente, é contaminado pelo vírus. Então, você não tem tempo, ou quando tem tempo, ele é muito limitado para viajar. Muito diferente da Covid-19. Qual foi o grande problema da Covid-19? Ela só se manifestava alguns dias depois, na verdade, semanas depois. Então você viajava, você transmitia aquele vírus, até que finalmente você começava a ter algum tipo de problema. Então é diferente, mas não deixa de ser preocupante, sem dúvida nenhuma. Jamil, a questão aí da proximidade das fronteiras, até porque tem muito refugiado que sai do Congo, vai para Uganda, por isso tem a doença está se espalhando, mas é bom a gente reforçar que num cenário em que não existe essa proximidade, né, da fronteira, né, não é tão preocupante, mas claro, é muito preocupante, estamos falando de mais de 100 mortes, Jamil. Sem dúvida. E, Joana, por que então é declarado uma emergência internacional? Justamente para que todos os países, nós no Brasil, aqui na Suíça, em qualquer outro lugar do mundo, fiquem atentos, controlem as suas fronteiras, verifiquem, justamente, estejam preparados para uma eventualidade de um caso ser registrado. Então a emergência internacional é isso. Insisto, não é pandemia, mas é uma emergência internacional que é grave, já suficientemente grave, sem dúvida nenhuma. Um último detalhe, ainda nós estamos vendo governos, basicamente, organizando ou tentando organizar um tratado para lidar com pandemias futuras. Quanto tempo faz que já terminou a pandemia da Covid? E ainda não existe um acordo entre os governos sobre como lidar caso uma pandemia nova apareça. O que quer dizer lidar com uma pandemia? Quem é que, por exemplo, um vírus aparece em um país? Esse país precisa colocar à disposição dos cientistas do mundo inteiro as amostras daquele vírus, justamente para que haja pesquisa, vacina, diagnóstico, etc. Mas aí, depois de fornecer essas amostras, aquele país que normalmente é um país tropical e, portanto, um país, na maioria das vezes, com menos recursos, ele fica sem o acesso àquela vacina que ele mesmo ofereceu o material para ela ser produzida. Então, claro, os países em desenvolvimento estão dizendo, calma aí, eu sou obrigado a entregar a amostra. Ok, e vocês, países ricos, não são obrigados a fornecer vacinas para a minha população? Então, o impasse está aí, faz anos que nós já terminamos a pandemia e ainda não existe um acordo internacional sobre como lidar com uma eventual futura pandemia. Valeu, Jamil, obrigada pelas informações, a gente se fala amanhã.
Um beijo a todos. Beijo.